Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente vai estar aqui promovendo esse bate-papo super interessante sobre as medidas de prevenção e como a gente vai pensar nesse retorno futuro aí, sem data definida, mas um retorno futuro. Vamos bater um papo hoje com pessoas que para mim são essenciais nesse projeto, que é nossa sócia-diretora, Maria Maciel, que já deve estar entrando. Também a Milena Pinheiro, que é médica e infectologista, e também a Carla Guerra, que ela trabalha com higienização, ela é gestora do meio ambiente. Então, assim, vai ser um bate-papo super legal. A gente vai abrir para dúvidas, perguntas, quem quiser contribuir com isso. Algumas perguntas eu já recebi e vou poder bater esse papo aqui e vai ser muito legal. A gente conta muito com o apoio de vocês no diálogo, na abertura, nas perguntas, etc. Tá bom? Então, desde já, sejam muito bem-vindos. E esse é o tema da nossa live: medidas de prevenção e o retorno às aulas presenciais. Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente tem estudado? Como é que tem sido o nosso protocolo que a gente criou, que a gente tem divulgado? E acredito que vai ser muito, muito significativo, dentre outras questões. Mas sim, estão muito bem-vindos, bem-vindas, vai ser muito legal, tá bom? Vou chamar Maria Maciel aqui para a gente poder iniciar esse bate-papo. Só um momento. Dona Maria, se você puder entrar, se a senhora puder entrar novamente na live, sair e entrar novamente, acredito que vai ser interessante. Boa noite, Lucilene. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana, Geórgia. Acredito que dessa forma vai ser mais fácil de entrarmos. Boa noite, Irã. Vamos lá. O Instagram me notifica aqui que como se você não pudesse participar, Maria, por conta, talvez, não sei, do aplicativo, talvez precise atualizar o aplicativo. Mas aqui eu poderia iniciar, talvez, de alguma outra forma. Acredito que vai ser bem interessante também. Eu acredito que seja alguma atualização do aplicativo que precise ser feita. Só um momento. Vamos lá. Então vamos começar com a Milena. A Milena está aqui, eu já vi. Vou conseguir bater um papo muito significativo e legal. Então, seja bem-vinda, Milena. Olá, Milena, tudo Boa bem? noite, tudo bom, Boa Gustavo? noite. Tudo ótimo, muito Tudo bom estar aqui bem. com você. A Maria iria entrar primeiro para a gente poder bater esse papo, Probleminhas mas técnicos, acredito né? que acredito que por conta disso, talvez pelo Instagram ser fechado também, mas Uhum. vai ser resolvido, já já ela entra. Então vamos iniciar Certo, com esse bate-papo, que vai ser bem legal, tá bom? tá bom. Seja muito bem-vinda e eu queria que você se apresentasse. Quem é Então, você, Milena? prazer também, Gustavo, porque a gente não conversou ainda, né, nas Uhum, outras lives que a gente já fez, mas meu nome é uhum, Milena Pinheiro. Eu sou médica infectologista, sim, trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Procap, que é no sistema público, e do Hospital Português como sistema privado. E estamos desde fevereiro, né, vivendo esse turbilhão de emoções, ações, reações, né, contra essa pandemia. E estamos aprendendo bastante. Isso é um momento de muito aprendizado, né? Muita resiliência, acho que é a palavra, né? É a gente aprender com né, o que não é tão bom, mas tirar alguma lição positiva disso e tentar melhorar, tentar tornar os nossos ambientes, né, os locais em que a gente uhum, trabalha,
né? Os locais em que a gente frequenta e nossos filhos, né, vão Uhum. frequentar o mais saudáveis possível, né? Então, Sim, esse sim. é o objetivo, né? O de menor risco. E é isso. Eu fui convidada por Maria, pela equipe do Uhum. Lubienska, né, Guilherme, a direção, para fazer essa consultoria, né, junto com Uhum. Carla, que também vai ser apresentada aqui, e a Isso. gente, junto com vocês, traçar esse plano de retomada, porque agora é o momento em que isso nunca aconteceu, que eu me lembre, em que a saúde Uhum. conversa com a educação, porque de fato a educação ela precisa de ter um olhar diferenciado para esse momento, né? Algumas lições que a gente aprendeu, a gente vai replicar, né? Está replicando já também para o ambiente escolar, né? Então, Sim. são, enfim, ações muito perfilizadas, né? Personalizadas, mas que são importantes. Então, isso é algo que é novo, é inédito, né, para todo mundo, mas muitas outras Uhum. escolas também se viram, né, com essa questão de adequar os seus processos, né, nesse plano de Uhum. retomada das atividades escolares, que ainda não tem uma data para acontecer, mas que precisa estar tudo organizado para quando, Uhum. né, acontecer, a gente garantir até para as famílias, e esse é o objetivo dessa reunião, né? Que a gente Uhum. vai fazer tudo isso com a maior segurança possível e o menor risco possível, né? Risco zero a gente sabe que não existe hoje em dia no mundo Uhum. todo, não é só Lubienska, Recife, Pernambuco, Brasil, não existe risco zero hoje, né? Então, hoje até dentro de casa a gente pode contrair coronavírus, como eu já vi vários casos. Mas estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Estamos trabalhando já, aliás, já estamos trabalhando há mais de um mês, junto com a equipe da direção do Lubienska, nessa consultoria, que tem sido realmente assim muito prazerosa, porque Que toda a bom. direção eles têm aceitado as sugestões, eles têm trabalhado em cima disso de uma forma muito séria, muito correta. Então, Uhum. realmente é bom assim a gente participar de um processo que flui bem, né? Isso é Milena, deixa eu te perguntar uma coisa. pois não. Como é que foi criado então esse tão falado e tão esperado protocolo? Porque pelo que você falou e pelo que a gente já vem divulgando em nossas redes, com nossas famílias, pais, mães, etc., nós estamos deixando ciente que nós não temos data para esse retorno, assim como todas as escolas, eu diria do nosso estado, né, É. onde estivermos. Nós não temos essa data, mas assim precisamos estar preparados. E nisso se deu a criação de um protocolo. Como é que se deu esse primeiro contato? Como é que aconteceu essa elaboração de um protocolo, Helena? É, todos os setores do Estado de atividades, né, de negócios, turismo, enfim, todos os setores que estavam parados no Estado, que foram começar a ser convocados a retomar suas Uhum. atividades, eles precisam obedecer ao que a gente chama de plano de retomada. Então, que é regido pelo governo do estado, certo? Então, todo setor que vai reabrir, o governo do estado, ele monta, junto com seus experts, né, da área, um plano de retomada para aquele setor, que são as ações mínimas que devem ser feitas para a reabertura. Ou seja, é tentar uniformizar as condutas daquele setor, né? Todo setor tem que andar junto. Então, eu acho também isso é uma outra lição que a gente aprendeu no Covid, né? Que a gente constrói junto, que uma escola fazendo o seu plano de retomada, ela pode não funcionar bem. Para que esse plano de Uhum. retomada funcione bem, as escolas elas têm que estar juntas, elas têm que estar bem juntas, porque se acontecer alguma coisa, algum risco, algum evento, algum surto em qualquer uma das escolas, isso vai repercutir em todas. Então, isso é uma visão importante, isso em todos os setores, tá? Então,
qualquer setor que abrir e que não for bem sucedido nessa sua reabertura, todos os outros daquele mesmo setor, todos os outros empresas daquele mesmo setor podem sofrer essas repercussões negativas de um. Então, Uhum. é algo que esse plano, ele conversa, para que esse setor se converse, que essas ações elas sejam feitas de uma forma equivalente, né, e que todo mundo tenha um nível de conhecimento e um nível de adequação que seja igualado, né? Então, claro, cada um pode perfilizar as suas ações adicionais, né? Ou até mesmo aquelas ações que estão no plano de retomada, em uma escola pode ser feita de uma forma, em outra escola pode ser feita de outra, falando especificamente de escola, né? Mas isso serve para todos. Mas o mínimo tem que haver. Então, na verdade, nós fomos procurados pela direção do Lubienska quando começou a abrir o setor de turismo, que a gente fez, eu e Carla, junto com o Hospital Português, nós fizemos uma orientação para o setor de turismo. Então, nós ajudamos a construir, junto com uma equipe dos hotéis de Porto de Galinhas, um plano de retomada perfilizado para os hotéis de Porto, para que já existia o plano de retomada do governo, e aí eles queriam, nesse plano de retomada, algumas ações que fossem personalizadas para aquele segmento Porto de Galinhas. Então, a gente fez essa ação, e aí isso houve uma repercussão positiva, e através dessas mídias a gente foi procurada pela direção do Lubienska, né? Também houve uma indicação de um colega meu, que é geriatra, também muito bom, inclusive ex-aluno do Lubienska, que enfim, Maria pode falar depois sobre ele, mas é uma pessoa extremamente competente, que é Sérgio. E aí elas nos procuraram, nós apresentamos um modelo de trabalho que foi aceito, e aí estamos aí, né? Eu estou fazendo essa parte mais técnica, voltada às Sim. ações com os profissionais de nível superior, então, os professores, os administradores da escola. Carla está fazendo toda a parte operacional, que é a parte do nível médio, as parte pessoal administrativo, higienização, porteiro, recepção, tudo que for nível médio, que vai entrar em contato direto também, tudo está sendo treinado. E a gente também fez, junto com a direção, que já existe, que eles já tinham um esboço desse plano de retomada, antes Uhum. mesmo do plano de retomada do governo do estado sair, eles já estavam trabalhando, aí eles me apresentaram para a Carla, e a gente só fez sugestões, incorporações, mas é uma escola que já estava assim, num caminho já bem traçado. Milene, mas quais desses pontos você poderia citar que a gente, de antemão, pode estar falando aqui, já está pensando? Porque quando pensarmos nesse retorno, que é o que está acontecendo aqui agora, a gente tem ideia de que não será como antes. Concorda comigo? Mas então, quais medidas mais óbvias é que a gente pode falar e que vai precisar acontecer? Por mais óbvios, eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito, precisa ser falado, porque é importante a gente estar ciente disso tudo. Mas quais medidas são essas que a gente... isso vai, com certeza, vai precisar estar dentro dessa nossa nova atuação. Certo. Bom, eu acho que o principal é a comunicação. Então, a comunicação, que eu vou dizer que é óbvio, mas que a gente tem que falar, né? A comunicação escola-família, ela vai precisar, nesse momento de retomada, ser muito estreita, ou seja, estar muito próxima, certo? O sucesso do plano de retomada, não só do Lubienska, de qualquer outra escola, é as famílias estarem muito sintonizadas com esse plano e entenderem qual é a participação delas nisso tudo, né? Então,
sendo mais objetivo, tá? Uma das Tá. ações mais importantes desse plano de retomada é a comunicação por parte da escola de Uhum. qual é a condição de saúde da criança para que ela possa assistir às aulas presenciais. Então, por Sim. exemplo, isso já deve ser enviado, esse comunicado, previamente, antes de começar as aulas para as famílias, e que é exatamente o Uhum. objetivo dessa live, já começar a começar esse diálogo, né, com as famílias. Então, o que é necessário? Por exemplo, que a escola comunique que, se tiver alguém em casa, na casa da criança, com suspeita ou confirmado de coronavírus, independente dessa criança ter ou não sintoma, ela não pode frequentar as aulas presenciais. Uhum. Ela vai se Uhum. manter na aula online, híbrida, né? Nesse estudo híbrido. Outra sinalização que é muito importante: se essa criança tiver uma doença pré-existente, principalmente respiratória, uma asma, uma rinite alérgica, e essa doença pré-existente ela tiver descompensada, ou seja, a criança asmática está cansada, uma criança com rinite está agudizada, está com muita coriza, infelizmente Uhum. também, apesar de ser uma doença que a família já sabe que é pré-existente, ela também não vai poder frequentar a escola. Por quê? Porque, infelizmente, os sintomas de coronavírus, eles podem ser similares a um sintoma de um quadro respiratório, como, por exemplo, uma asma ou como uma rinite. E aí a escola não vai poder diferenciar isso, né, assim, sem um exame e, para a segurança de todos, né, a criança vai precisar ficar em casa. Então, o que é mais importante, certo? As Uhum. famílias precisam entender que é, a criança, para poder frequentar a escola presencialmente, porque, claro, ela não vai perder não frequentando, porque ela vai estar em casa assistindo a aula online, mas que ela Sim. possa socializar, né, nesse novo normal e ir na escola presencialmente, ela tem que estar bem. Ela tem que estar bem de saúde e as pessoas na casa dela têm que estar bem. Então, isso é muito importante, que isso é o que a gente chama de barreiras de segurança. Isso é uma das barreiras Perfeito. principais, né? Que é a Uhum. criança para poder frequentar a escola, porque antigamente até a gente teve uma live com os professores também, não sei se você participou, mas Sim, sim. no antigo normal, né? Eu vou dizer, esse a gente está vivendo o novo, mas no antigo normal a gente falava que aliás, a gente falava não, a gente aceitava, a gente era totalmente tolerável a criança ir gripada para a escola, ou o professor, ou o administrador ir gripado para a escola, o funcionário, né? Muitas vezes a gente ficava meio chateado de ir gripado, de faltar porque estava gripado. Ah, mas é um resfriado simples, eu não estou com febre, eu não tenho nada grave, é só o nariz que está escorrendo. E a gente ia, porque a gente tem aquele compromisso, a gente não quer faltar. Da mesma forma, alguma criança tinha uma prova, também não queria faltar. Então a gente ia, né? Isso era aceitável. Uhum. Mas infelizmente, hoje, com o coronavírus, que é uma doença que tem uma transmissibilidade maior, então, e a gente ainda não tem a vacina, porque Sim. para as outras doenças a gente tem a vacina, então, nesse caso, nesse novo normal, a gente. Isso é uma comunicação que tem que ser muito franca, muito clara, porque veja, se alguma. Não é que a criança, de repente, ela pode estar na escola, tá bem e ter uma febre. Isso pode acontecer. E a escola vai saber Uhum. como tratar isso. Mas, para a criança poder ir para a escola, ela vai precisar estar com seu estado de saúde bem, compensar as suas doenças crônicas e as pessoas da casa da criança também têm que estar bem. Então, isso é uma coisa Uhum. que é fundamental. Milena, desculpe interromper, Nada? mas teve um pai que falou aqui, o Irã, ele disse, eu acho que é um ponto de vista muito significativo e importante para a gente poder debater aqui, que ele diz que o grande problema que vejo é que em outros países que reabriram as escolas, segundo a mídia, tiveram surtos de contaminação.
Não sabemos quais foram os protocolos adotados nesses países. Qual a diferença, então, de um protocolo adotado em determinado país para um que a gente tem pensado? E porque, assim, o que me parece que o risco é inevitável perante o momento atual, mas a gente tem feito o possível, com ênfase em um trabalho sério, dedicado, e para que isso não ocorra, né? Para que não venham a ter questões mais sérias. Mas você pode falar mais um pouco É, sobre isso. na verdade, esse tema é até muito polêmico. Para a gente fazer esse plano de retomada, até do ponto de vista de infectologia, de controle de infecção, para essa área específica que é a escola, e a gente também não está fazendo só do Lubiense, que a gente tem feito também de outras escolas, Uhum. a gente precisou rever bastante a literatura dos países que estão já nessa retomada, e como é que está sendo os cuidados, como é que está sendo o resultado. E aí é nisso que eu entro. Os estudos, assim como na primeira fase da doença, quando a gente ainda não sabia qual era o tratamento adequado, se era hidroxicloroquina ou alguns outros tratamentos ou não, se funcionava, se não funcionava, houveram as chuvas, né, tempestades de trabalhos, né, alguns bem executados, outros nem tanto, com resultados muito discordantes, tá? A gente está, nesse momento desses planos de retomada de escola, também com um momento semelhante. Eu posso apresentar para vocês trabalhos mostrando em que não havia impacto na retomada das crianças nas escolas para aquela população daquela cidade específica ou para aquele país específico. Já eu tenho trabalhos mostrando que tem impacto. Então, ainda é algo que carece de uma observação maior, certo? Então, Uhum. na verdade, assim, quando a gente entra nessa questão de discussão, o que é melhor, o que não é, na verdade, a gente tem que entender que a gente ainda está num momento sem vacina. Mas aí Uhum. vai ser o que é que os governantes eles têm, pelo menos o que é que eu tenho visto, sinalizado. Vai ser dado aos pais a opção de manter a criança num estudo absolutamente só online ou ele pode escolher por estar híbrido. Vai haver E essa essa, possibilidade, desculpa, Gustavo, de escolha, pelo que eu entendo. Então, isso eu acho que é muito do que o governo do estado e até mesmo o alto escalão, né, que é o presidente, eles vão decidir, porque para mim, hoje, se você me perguntar, ainda não está claro se a gente vai voltar agora em agosto, se a gente vai voltar em setembro, se a gente vai voltar em outubro ou se a gente não vai voltar. Então, na perfeito. verdade, isso porque a gente está, do ponto de vista de escola particular, eu até acho que se a gente se organizar e se essa comunicação acontecer muito bem, a gente consegue voltar com menor risco, né? Porque a gente sabe que tem crianças que não estão sendo bem aproveitadas online, a gente sabe que tem crianças que, do ponto de vista de socialização, estão sofrendo muito em casa. Então, assim, tem vários fatores. Da mesma forma, a gente sabe que tem crianças com doença crônica, que a família não está segura de voltar. Tem todos os dois lados da Uhum. balança para serem pesados. Agora, existe também uma realidade de escola pública que precisa ser também tratada e que, ao meu ver, pelo que eu tenho visto e entendido, ainda não está pronta para voltar. E eu acredito que o start de voltar vai ser feito quando as duas estiverem prontas. Então, eu acho que não vai ser só escola particular voltando e a pública não. Então, talvez a gente tenha que ter um tempo a mais para a pública poder se estruturar, entendeu? Eu, como psicólogo, poderia falar que é como se fosse uma balança, eu vejo isso. Eu vejo prós e contras nesse processo. E é muito delicado falar desses prós e contras, porque isso mexe com a subjetividade humana. E é por isso que a gente, como setor de psicologia também, Milena, tem tentado trabalhar com os alunos e pais, no sentido de tocar e a gente tentar ver o que é que está acontecendo, como é que eles estão se sentindo nesse momento. Entende? Então, nas aulas que a gente chama SOI, né?
a gente pode ter um momento deles poderem compartilhar como é que tem sido para eles estar em casa, como é que tem sido para eles lidarem com isso tudo, a saudade, etc. Coisas que batem a angústia Objetivas, de não mas que são poder, importantes, né? mas que são necessárias. Então, eu acho que esse é um ponto crucial de ser falado, que é uma balança. Existem prós e contras, gente. Então, a gente vai precisar ir analisando isso aos poucos, mas precisamos estar preparados. Acho que esse é um ponto. Tem algumas perguntas que foram colocadas, que já tinham sido enviadas pelo Instagram da escola, e o tempo da gente está um pouco apertado, Ah, porque a gente ainda tem Maria e Carla, que eu vou fazer 3 com você e 3 com Carla, pode ser? É pode. tipo um bate-bola mais rápido. Então, uma coisa que a gente já falou, mas vamos deixar claro aqui: a volta é obrigatória para todos, alunos, funcionários e professores. Essa é a pergunta. Bom, pelo que eu tenho visto de notificações, né, que a gente tem recebido, a gente está muito atento a algumas lives, inclusive, estão acontecendo com as pessoas que realmente estão decidindo isso na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Eu acredito que não vai existir uma obrigatoriedade de quando voltar ao presencial, você Isso. partir e ficar nesse módulo só presencial. Eu acredito que vai ser dada a opção, eu vi uma notícia, mas, enfim, não posso te garantir se é uma fonte totalmente confiável, né? Porque hoje em dia a gente tem muito fake news, Uhum. né? Mas ao meu ver, eu acredito que vai ser dada a opção de você escolher se você vai querer ficar só online, como atualmente, ou se você vai querer partir para o híbrido, né? Que é online e presencial. Eu não acredito que Uhum. hoje, sem a vacina, com, enfim, prós e contras, vai ser feito, assim, vai ser uma obrigatoriedade o retorno, assim, Como presencial. se dá. Entendi. E eu acho que é interessante falar isso. Acredito que é o hibridismo que vai ser colocado como escolha, né? Facultativo, né? Isso. Um outro ponto. Como se dará o uso dos banheiros? Eles serão controlados? É. Bom, aí eu acho que se você puder passar próximo, que essa quem vai te responder Ok, bem é a Carla. Porque a pode Carla deixar. é expert, né, da parte Uhum, da consultoria, ela foi realmente no foco dela na higienização ambiental. Então, assim, a gente vai ter muito uhum, cuidado na higienização ambiental. Inclusive, o Lubienska, a gente está tratando a higiene ambiental do Lubienska muito próximo a uma higiene ambiental de um hospital. Agora, é o que eu vou uhum, lembrar para você mais uma vez. Não adianta a gente uhum. fazer um ambiente todo controlado se existirem pessoas doentes circulando na escola. Não Então, adianta, né? mais uma vez eu digo, precisa haver a parceria, porque os pais, eles precisam entender que quem está de amiguinho na sala do seu filho está bem de saúde, assim como o seu filho. Isso é uma parceria, entende? Então, assim, eu não mando meu filho doente, porque eu também não quero que ninguém mande um filho doente para a escola. Ah, é só uma dor de garganta, mas mesmo assim. Então, hoje em dia, aquela questão dos sintomas, mesmo leves, eles têm que ser valorizados. Então, Uhum. a gente precisa entender que quem está circulando na escola está bem, está sem sintoma, e as pessoas da casa estão bem. Porque aí vocês podem me perguntar, e as crianças pequenininhas que não sabem se expressar? E aí as crianças pequenininhas, a chave são os pais, são as pessoas que moram com ela. Porque se essas pessoas que moram com ela estão bem de saúde, a probabilidade dela também estar bem de saúde é muito alta, né? Então, E essa é uma pergunta, por exemplo, Milena, você estava falando, que é para falar dos cuidados do retorno para crianças da educação infantil. Tanto os aspectos psicológicos, que eu posso falar um pouco melhor, e também quanto às medidas para esses pequenos, porque é inseri-los numa realidade totalmente diferente. E crianças muito pequenas, elas se adaptam muito bem, têm uma capacidade de resiliência muito grande, mas que é muito delicado todo esse processo. Entende? então, para criança muito pequenininha que não sabe se expressar, a chave realmente é a família. A família precisa estar bem,
não pode ter ninguém com queixas, ninguém suspeito. E a criança, para ir para a escola, também tem que estar bem. Então, não pode estar gripada, porque alguns sintomas mais evidentes também são sinais de alerta e sinais de que a criança precisa ficar em casa. Então, os pequenininhos, se tem asma, se tem rinite, tem que estar tudo bem controlado, não podem estar gripados, resfriados, com diarreia, porque criança tem muita diarreia também. Diarreia é um dos sintomas de Covid, também não podem ter. Então, eles têm que estar absolutamente bem e as pessoas da sua casa também. Eu estava olhando aqui rapidamente e eu vi muita gente perguntando sobre os assintomáticos. Existe sim uma questão que eu acho que é importante até antes de você passar para outra pessoa, talvez eu responda melhor essa questão. Então, existe sim a possibilidade dos assintomáticos transmitirem o COVID, mas é uma possibilidade muito menor, porque o que a gente já, só para os pais que estão participando, a gente já teve uma live com os professores, coordenação do Lubienska, falando sobre os aspectos gerais, como é que se transmite, quais os cuidados, e o que é que eu foquei muito com eles. Para se transmitir COVID, precisa haver fômites. Fômites são veículos. Quais são esses veículos? A secreção liberada numa coriza, num espirro, numa tosse. Se não há isso, não vai haver contaminação. Então, se a pessoa assintomática, porque se eu estou sintomática, eu não estou corizando, eu não estou espirrando, eu não estou tossindo, certo? Mas a pessoa assintomática, o que, é que pode acontecer? Ela colocar a mão no olho, ela colocar a mão no nariz, ela colocar a mão na boca, e de repente essa secreção, que seja fisiológica, ela sair contaminando os ambientes com a mão. Então, aí, isso é uma questão que é importante. A higienização dos ambientes, que vão ser feitos com muito mais rigor. E toda a educação que tem que ser feito com toda a comunidade, não só alunos. Quando a gente fala alunos, de não poder os alunos doentes frequentar a escola, também entenda-se professores, funcionários. Na verdade, na escola vai ser um ambiente de pessoas absolutamente bem. O que a gente fala de regra para crianças, a gente fala de regra também para os funcionários. Ah, vai ter um absenteísmo muito grande. Isso pode haver um absenteísmo muito grande, isso é previsto, né? Então, mas aí como é que a gente dribla isso? A taxa de ocupação não vai ser menor, então, algumas vezes a gente vai ter que fazer reorganizações. Porque, querendo ou não, se daquela turma de 30 vai ter 10, vai ter 15, então a gente vai ter uma gordura para uma pessoa, um professor que faltou, um funcionário que faltou porque estava doente. Então, assim, são ajustes que vão precisar ser feitos, pode precisar ser feitos ao longo do tempo. E o que é importante a gente dizer também? A gente, como parceiro agora, né, do Lubienska, eu nem vou dizer consultor, nós somos agora parceiros, nós somos um time, a gente já vai ficar de prontidão para as dúvidas, para algum problema que haja e que a escola não consiga resolver sem uma orientação médica, sem orientação, né, de Carla, que é expertise em ambiente. Então, a gente não vai deixar essa parceria, abriu a escola, acabou a nossa parceria, de forma nenhuma, a gente vai continuar. Isso vai ser um termômetro, até o momento em que todo mundo conseguir caminhar sozinho ou que chegar a vacina, uma coisa ou outra. Sim. Milena, eu quero te agradecer, foi bom esse bate-papo, foi muito, acredito, agregador de conhecimento e toda a expectativa e ansiedade que a gente tem para um retorno, para um futuro retorno, a saudade e tudo, vem sendo, de certa forma, cuidada por esses aspectos, entendeu? Por essa sua fala, por esse nosso bate-papo, que eu acredito que foi muito agregador. Muito obrigado, viu? Nada, estou à disposição. Seja sempre muito bem-vinda. Eu vou lhe pedir, quando eu tirar você agora da live, continue Vou respondendo se você quiser continuar. comentando Pode alguma deixar. coisa. Vou ficar aqui Tá até o bom? final. Ok. Até mais. Até. Tchau, tchau. Então, gente, agora eu vou chamar. Vamos ver se vai dar certo.
pra gente. Acredito que agora vai. Vou adicionar. Tá adicionando Maria Maciel, nossa sócia-diretora aqui do Lubiesca. E a gente vai falar um pouco do ponto de vista da escola, que é essencial. Olá, Oi, Maria, tudo bem? Gustavo, tudo bom? Tudo ótimo com você? Tudo em paz, graças a Deus. Melhor agora que Que estou lhe bom. vendo. Que bom. Eu falei agora um pouco com a Milena, você deve ter Sim, estava acompanhado. escutando, com certeza. Foi uma troca bem significativa, a gente falou sobre essas medidas e tudo isso que a gente, tudo que gira em torno desse protocolo. Mas eu queria saber, Maria, do ponto de vista da escola, como é que a escola tem pensado? Esse anúncio da pandemia mudou tudo, né? Então, Mudou assim, a gente tudo. vivenciar como é que foi tudo isso e como é que você pode falar um pouco sobre essas questões. Veja, você mais do que nunca sabe, né, que você lida com o emocional das pessoas, como é difícil, né, esse trabalho, mas que a gente tem conseguido, apesar de todos os desafios. Com 51 anos de casa, né, de escola, a gente enfrentar um trabalho que a gente nunca tinha feito, né, mas também ninguém nunca tinha feito, então não estávamos tão abandonados assim. Estávamos todos em busca do melhor. E aí, como nós somos da área da educação, né, da pedagogia, buscamos Milena, doutora Milena e doutora Carla, que são da área de saúde, para trabalhar conosco, né? Esse momento que não é só educação de escolaridade, mas uma educação e uma saúde de braços dados, né? Como a doutora Milena bem falou aí. E agora, mais do que nunca, junto com as famílias, porque vai se ressaltar muito, como ela falou, a comunicação com as famílias, a parceria com as famílias. Isso sempre a gente teve um trabalho, né, muito próximo, mas agora mais do que nunca. E a enfrentarmos, em março, né, estamos com a sala de aula fechada, mas não a sala de aula sem funcionar, porque estamos Sim. funcionando na casa das pessoas, todos nós, né? Os Sim. alunos, os pais, todos estamos trabalhando em casa, os professores. Então, nós estamos vivendo um novo mundo, né? Uma nova perspectiva de trabalho, que assim não é tão simples, né? Não é simplório, mas é possível, né? Estamos aí desde março nesse trabalho com nossos Tem estudantes e sido nossas famílias. Tem sido muito diferente, mas eu vejo muitas coisas boas nesse processo também. Você Sim, concorda comigo, Maria? nós estamos nos reinventando, né? Perfeito. Porque assim, não temos nenhuma enciclopédia que nos dê um balizamento de como funcionarmos remotamente. E agora, hibridamente, se a gente houver a autorização do governo de retomada, né? Como a doutora Milena disse, não depende das escolas, depende do governo, porque tem todo esse aparato de saúde, né? Que está tendo que ser muito bem controlado. E a gente não pode fazer uma coisa se a gente não tiver um, um balizamento mínimo de que a coisa vai funcionar, né? Então, essa coisa Perfeito. do uso da máscara, da higiene da mão, do distanciamento social. Eu achei muito interessante quando a doutora Milena falou que a escola vai ser um ambiente de pessoas sadias. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, a gente não pode mais ter não, mas ele está só gripadinho, não, mas a professora só está espirrando. A gente não pode. É alergia, a gente não sabe, né? Nós somos da área de educação e não de saúde, e a gente não vai ter o médico constante lá. Então, a família tem que já fazer essa barreira da ida da criança à escola, né? E como ela bem falou, a gente não pode pensar na nossa necessidade, a gente tem que pensar mais do que nunca no coletivo. A E o coletividade ponto de acima de vista, tudo. e uma palavra que eu acho que pode resumir bastante isso, é um bom senso. Bom senso da nossa parte como escola, bom senso da parte das famílias, bom senso dos adolescentes, né? Não falando especificamente de crianças, mas assim, falando de adolescentes. E o bom senso, olha, eu estou gripado hoje, eu não estou, né? E aí isso poder estabelecer um bom diálogo entre as partes. E agora cabe também a gente, nesse retorno, de termos
estudantes na escola e outros em casa, esses que estão presenciais também vão ter que compreenderem esse retorno. Como vai ser esse retorno, né? Isso a gente já vem com vocês, psicólogos, fazendo esse trabalho com os maiores, né? A gente tem que também não antecipar muito para os pequenos, porque isso para eles também não é muito entendível, uma coisa mais distante. A gente ainda não está com esse prazo definido, né? Então não precisa a gente estar antecipando tanto essas diferenças de como vai ser essa escola. A gente está funcionando lá, organizando, arrumando a escola, estamos indo fazer esse trabalho, mas a gente percebe que vai ser também não muito aconchegante, né? A gente vai procurar fazer esse aconchego de outra forma, né, Gustavo? Como a gente já vem preparando esse retorno e esse primeiro dia do estudante na casa, não é? Isso é segredo. Perfeito. Mas, Maria, quais são os itens contidos nesse protocolo que a escola criou? Eu acho que o protocolo foi enviado às famílias, né, a semana passada. E aí eu acho que a gente tem um item primeiro, que é esse cuidar da família de mandar ou não o seu filho para a escola. Né? As pessoas ficam, a família quem vai decidir. Sim, a família quem vai decidir, porque a família conhece o seu filho, conhece a saúde do seu filho, né? Nós não temos esse dado, né? De uma ciência do que está acontecendo. E como a doutora Milena falou, não é só o estudante, mas quem mora com ele, todos que estão na casa dele. Então, essa questão da família enviar com essa certeza de estar sadio é muito importante. Nós temos outro item também, que é esse item de entrada na escola, né? A gente vai ter que evitar aglomeração, a gente vai ter que ter paciência nessa chegada. Nós alteramos um pouco os horários de entrada, não muito, porque a gente está esperando não a escola toda, né? Primeiro porque você tem que fazer o distanciamento social nas salas de aula. Então, as salas que vão caber, assim, no máximo 10, 11 alunos, que a gente vai depois ter organizado esse rodízio, a gente vai ter um número de alunos, mesmo que todos retornem, a gente vai ter um número menor, né? Porque nem todos vão estar na casa. Mas, mesmo assim, essa entrada tem que ter os postos de triagem. Nós, inclusive, colocamos uma pia logo no hall de entrada para as pessoas higienizarem as mãos, ou um álcool em gel, né? Mas o lavar as mãos é básico. É muito melhor do que o álcool em gel, né? É muito mais de limpeza mesmo. E aí também vamos ter esse retorno gradual, que eu falei há pouco, né? Desse rodízio. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho com as famílias de quem vai voltar, quem não vai voltar. Quem vai voltar porque precisa estar voltando, está sadio e pode voltar. Quem não precisa voltar porque está doente ou a família está insegura em encaminhar para a escola, que também é uma coisa plausível hoje, né? Não tem nada de outro mundo. E por isso que nós estamos fazendo o protocolo do ensino híbrido. Né? Já estamos finalizando esse protocolo. Como fizemos o plano de trabalho para as aulas remotas, nós agora estamos escrevendo o plano de trabalho para o ensino híbrido, porque nós vamos ter o estudante na escola e o estudante em casa. Então, nós temos que atender aos dois grupos, né? Então, a gente vai ter esse plano também, onde nós vamos agendar com as famílias aquelas nossas reuniões para explicar bem direitinho, né? Eu acho que a comunicação, como a doutora Milena falou, é muito importante. Muito importante. E que a gente, nas dúvidas, pergunte, né? A gente tem que estar perguntando. Outra questão foi essas orientações, né? Que a doutora Milena já falou, né? Com os funcionários, com os professores, né? Professor de educação infantil. Né? Sim. Há uma toda preparação, né? Sim, nós já tivemos encontro com os funcionários, com a doutora Carla, né, para explicar todo esse manual de higienização.
Vamos ter o treinamento prático, não é a limpeza da escola, agora é uma limpeza e uma higiene da escola, né? Como ela falou, são procedimentos que fazem em hospital e que nós mantínhamos a escola limpa, né? Os pais e quem convive com a gente tem ciência disso, mas agora não é só a limpeza da poeira, né? É a limpeza de um vírus que a gente não vê. Né? Então a gente tem que usar produtos químicos que combatam eles, né? Acredito, Maria, que é muito importante deixar claro que nada é engessado também. Não, É claro que importante a não. gente perceber que tudo mudou de um tempo para cá. Nesses 5 meses atrás, tudo mudou e a gente precisa estar preparado, mas ainda podem mudar. As coisas podem mudar. E a gente depende de outros. Exato. Isso, nós talvez mudamos, a gente esteja se... Pode falar. Nós ajustamos o plano de trabalho, né? Todos os estudantes têm a par. Então, começamos de uma forma e fomos adaptando. Sofremos muito, né, com a tecnologia. Sofremos muito, porque é o trabalho que a gente depende dela, né? Mas agora está a coisa já mais ajustada e a gente agora está cuidando desses dois grupos, né? Se a gente conseguir retornar, quando conseguirmos retornar, a gente dá atenção, né? Que isso é muito importante, a escuta e o diálogo com quem está em casa e com quem está presencialmente na escola. Não podemos abraçar, mas podemos nos olhar, né? A gente pode se abraçar de uma outra forma. Sim, né? Não fisicamente, mas de uma outra certeza. forma. Isso é essencial. Mas, Dona Maria, eu queria agradecer sua presença. A gente está com o tempo um pouco apertado. Tá eu vou bom, chamar agora a Carla. A gente está organizando, o protocolo foi enviado, nós estamos querendo colher dúvidas que ainda existam, né? Com as famílias, com os professores, com os funcionários, para a gente fazer um outro momento de esclarecimento. Agora a gente vai ter que esclarecer muito para a gente e para quem tem dúvida, não é? Porque nós também temos as nossas dúvidas. Perfeito. A gente faz, nós, a gente prepara. Escola... Sim, claro, né? Não temos... Sempre estamos disponíveis, né? Claro, faz parte da educação, né? Do ser humano. Perfeito. E as cuidar bem dele e assim ter com o cuidado não só pedagógico, mas o emocional. E agora aliado com a saúde, com a doutora Milene e a doutora Carla. Perfeito. Tá, obrigada, Maria. Gustavo. Um beijo. Até mais, viu? Tchau, beijo, tudo de tchau, bom. Tchau. Até. Você também. Vamos lá para a próxima, que agora é Carla. Deixa eu chamá-la aqui. Carla Guerra. Carla Melo Guerra, não é isso? Vamos lá. A gente tem 15 minutos antes que o Instagram derrube a gente, então vamos correr um pouco aí. Vai ser super legal. Vamos lá. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem. Coisa boa. A gente, acredito que você está acompanhando desde o início a live, né? Como essa entrada e saída de pessoas. E acredito que já foram ótimas contribuições. Isso. E acredito que você só vai somar nisso, Carla. Eu tenho algumas perguntas separadas, mas gostaria de que você introduzisse essa fala. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Carla, tá? Minha formação é administração hospitalar. Minha especialização realmente é na parte de infectologia, porém na parte de higiene e meio ambiente. E aí, junto com Milena, estamos desenvolvendo aí um trabalho bem bacana, junto ao Colégio Lubies, que é um prazer estar trabalhando aí com vocês e estar aderindo, né, assim, qualidade, segurança, podendo levar isso para vocês, trazendo de uma forma bem tranquila, tá? Assim, de uma... Sim, verdade.
Sim, sim. Carla, deixa eu interromper você. Deixa eu interromper você só uma coisa. Algumas pessoas estão dizendo que está sem áudio. Se você puder, talvez entrar no seu 4G, e pode ser que melhore um pouco e elas possam te escutar. Ou colocar um fone, não sei. Eles estão avisando isso, estou te adiantando só para a gente Só um minuto. não ter um. Tá bom. Vocês vão me dizendo aí, gente, se vai chegar o áudio da Carla. Tá Vejam aí, ouvindo? estão escutando agora, pessoal? Eu tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo, Gustavo? Estou te ouvindo ótimo também, mas estão dizendo aqui que não estão te ouvindo. É, não sei, eu vou te tirar e te chamar de novo, Tá pode ser? jóia. Tá bom. Ok, cara. Vamos lá, gente, isso acontece, faz parte. A gente já tá ficando craque nessa coisa de live. Vamos lá, Carla. Vamos lá. Vocês vão dizer, tá bom? Vamos lá, disseram que voltou. Vamos ver Oi? se Estão me tá. ouvindo? Vamos seguir por conta do tempo, que tá bem apertado já. Fique à vontade, Carla. Estou te ouvindo. Vamos lá. Tá. Tá dando alguma instabilidade. Carla? O pessoal tá falando que Estou tá te ouvindo ouvindo. bem. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Pode seguir. Vamos lá. Com volto ou sigo? Eu acredito que você pode voltar um pouco no que você falou. Boa noite a todos, tá? Eu sou a Carla. Tem gente que tá falando aí, travou. O pessoal não tá conseguindo me ouvir, não, Gustavo. É, Tu queres tá transmitir dizendo que alguma tá. coisa para eles? Tá, você pode falar e eu posso tá trazendo. Se o Instagram derrubar a gente, eu faço uma outra live aqui e chamo você. Pode ser? Tudo Pode certo ser. pra mim. Ó, estão dizendo que Perfeito. agora sim, Pode. ok. Ah, ok, pode Certo. seguir, vamos lá. Vamos lá? Pronto. Boa noite a todos. Eu sou a Carla, tá? Sou formada em administração hospitalar e tenho mestrado e graduação na parte de controle de infecção, voltado à higiene. E aí eu fui convidada, junto com a Milena, para a gente ajudar, né? Não fazer, ajudar junto com o Colégio Lubiesca, esse plano de retomada, em parceria com vocês aí. Então, a gente está saindo agora de um mundo de limpeza na escola para um mundo de desinfecção. Tá? A gente modificou o formato. Hoje, a gente antes pensava, a escola está limpa. Hoje, a gente precisa pensar que a escola está limpa, está feita desinfecção. Existe um manual que foi desenvolvido, tá? Para esse controle de infecção da escola, onde nesse manual os colaboradores já foram treinados na parte teórica e agora está partindo para a parte prática, no qual o colégio não economizou em nenhum momento em obter o melhor químico, o melhor saneante à base de peróxido, que é o que a gente realmente usa em hospital para controle realmente de desinfecção, até mesmo de leito de paciente com o coronavírus, tá? Que a gente garante a eficácia. Então, o colégio não mediu esforços realmente em adquirir tudo aquilo que eu solicitei. Tivemos já os treinamentos teóricos, já estamos partindo agora para o treinamento prático e vamos dar continuidade, assim como a Milena falou, nós não vamos parar por aí, entregar um manual e tchau. A gente realmente vai continuar com vocês, tirando dúvida, dando ajuda, dando apoio, até porque começamos a fazer parte da família Lubiesca, né? E assim, eu costumo dizer que o bem maior de alguém está entrando por aquela porta, né? Então, assim, eu falei muito isso no treinamento que eu dei ao pessoal. As pessoas falam hoje que não pode sorrir.
Eu acredito que os olhos falam muito mais do que a boca, tá? E então a gente pode sorrir sim um para o outro. E quando a gente escolhe na vida a salvar vidas, a gente salva a vida a partir do momento que a gente trabalha com o setor de higiene. Então a gente precisa olhar para aquelas pessoas que estão ali fazendo a higienização como salva-vidas, porque eles salvam a vida do próximo, sim. Quando eles fazem o uso de um produto correto, quando eles são treinados e fazem as técnicas corretas, quando os produtos são de maneiras adequadas, que hoje exige muito mais esse negócio. Então, assim, tudo foi adquirido, tudo foi testado, comprovado em laboratorial, em testes de suaves que a gente fez em superfície, até que a gente chegue, de fato, ao melhor produto, conforme eu tenho o zap da Maria, passando para mim alguns orçamentos, alguns fornecedores, e aí no final ela fala para mim assim, Carla, qual o melhor? Aí eu digo, bom, o melhor é o que eu uso no hospital. O melhor é o de tal marca, que é Johnson, assim, fala por si só, e onde a gente tem vários laudos, onde inclusive a Milena falou aí sobre um dos sintomas ser a diarreia, e a gente tem o hipoclorito, é um detergente hipoclorito que ele realmente tem um poder de ação de matar o vírus que tenha no WC, no banheiro, onde você inicialmente falou sobre quantas vezes a gente precisa limpar o banheiro. Então, vai depender muito do uso desse banheiro. Pode ser de hora em hora, pode ser a cada 2 horas. Então, o manual de higiene dos colaboradores, ele está sendo construído baseado em todo esse formato. Como, por exemplo, a gente entra uma turma na sala de aula. Então, essa turma sai para um momento de recreação. Não sei se vai ter essa recreação. Então, Sim. tem essa recreação. Quando esse pessoal sai, aí vem a pergunta: é necessário uma higiene na sala? Não, porque quem vai voltar para a sala é o mesmo veículo, tá? Quem saiu retorna. Agora, quando aquele pessoal sai e volta outra turma, de fato, é necessário a higienização de todas as bancas, das superfícies mais tocadas, reforçar a limpeza de maçaneta. Então, a gente está fazendo um trabalho desde a entrada da sala de aula, no qual já me deixa muito feliz e tranquila, quando a gente vê uma pia da higienização das mãos, sabe? Onde as pessoas, quando a gente começou com essa pandemia, né, chegou aqui nas nossas vidas, e a gente viu, assim, o mercado faltando álcool, e as pessoas esquecendo de lavar as mãos, entende? Então, assim, hoje a gente já tem o quê? A gente já tem, na entrada do colégio, já dispomos de água e sabão. Que é Veja o que coisa principal, né? é o Primordial. principal, entendeu? É o principal. Aí a gente tem na suporte, entende? Tem um bactericida, que é o alfa-HP, que Uma ele coisa, protege as superfícies Carla, higienizadas. Pois não. o Instagram vai derrubar. A gente fica mais uns 10 minutos, tá bom? Assim que ele Tá bom? derrubar, eu te chamo, Dá tempo. tá bom? Qualquer coisa mais eu acredito que Ok. dê tempo. Então, assim, o que eu quero transmitir para todos vocês são os cuidados que o colégio está tendo, entende? Então, assim, a gente fez a retomada de alguns hotéis e algumas escolas também têm me convidado para fazer essa retomada. E, assim, uma coisa que me deixou muito satisfeita, além de Maria, entre outra escola, foi o falar de dizer assim, eu quero o melhor. Não é dizer assim, eu quero o mais barato, sabe? Porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho, minha missão é salvar vida. Então, para salvar vida, a gente tem que ter o melhor, sabe? E o melhor, os alunos do Lubiesca vai ter. Não tem a menor dúvida disso, que eles estão tendo o melhor material, estão tendo a melhor estrutura de uma higienização, desde a mão ao uso do toalete. Então, assim, até o sentar na banca, até o material que eu escolhi para que seja higienizado, aquela banca que o aluno vai sentar foi diferenciado, aquele material que ele vai higienizar, ele vai tocar na porta foi diferenciado, o Perfeito. equipamento, o tudo, sabe, Gustavo? Assim, o tudo. Então, assim, eu construí um manual para o Lubiesco, um manual que eu digo que é um manual rico, sabe? Muito rico e muito claro. E a gente tratar aquelas pessoas da higiene de forma, assim, eu digo muito para eles no treinamento e repetir, eles são assim, cara, eles são brilhantes, eles são formidáveis, eles estão com muita saudade dessas crianças, desses alunos. Então, eles estão esperando esse pessoal chegar e eles estão sentindo a responsabilidade deles, assim, de eu tenho que fazer a Vai cair, função. vai cair agora, tá? Tá. Ok, já te chamo.